O mês de abril é dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que afeta principalmente a função motora do corpo. Os sintomas incluem tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e instabilidade postural. A conscientização sobre a doença de Parkinson é importante para aumentar a compreensão pública dos sintomas e tratamentos, bem como para incentivar o apoio e a empatia para com as pessoas que vivem com essa condição. Vamos conversar mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. Por causa da questão da origem. Muito bem, eu tô com quem aqui? Olha aqui, ó. Eu começo aqui o programa hoje com o Dr. Kleber Paiva Duarte, neurocirurgião, já esteve com a gente aqui. Muito obrigado, Dr. Kleber. Eu que agradeço. Obrigado. Eu admiro demais os médicos que, já falei, vão para informar, vão sair do consultório, que é um gesto heróico isso. Sai do consultório, vai para a televisão, vai para o rádio e informa as pessoas. Como isso faz bem, né, para a saúde, né, para ir para as pessoas. Então, obrigado por isso. Eu que agradeço. Na realidade, eu que admiro as pessoas que abrem espaço para poder se desmistificar e se atualizar aquilo que o que realmente acontece. E a Daniele, que é sócia do programa, tá aqui, Daniele Lanzer, que ela é cientista, Daniele Lanzer, que tem, né, a Daniele, é importante lembrar que a Daniele é uma desbravadora, é uma pessoa que trabalha, ela descobriu o Parkinson, né, descobriu o Parkinson com 36 anos de idade e assim, é uma pessoa que não deixou com que isso tirasse todo o seu entusiasmo e estímulo. Pelo contrário, transformou em uma causa, né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com as pessoas. A gente estava falando, né, o Paulinho falou assim, mal de Parkinson, né? Volta, a gente até falou aqui no programa, mas o nome não é mais mal de Parkinson, o nome é doença de Parkinson, né? Foi mudado já, tem um tempo já que mudou, né, doutor? Eu acho que fica mais elegante falar aquilo que realmente é. Isso, é verdade. Assim, por exemplo... Fica dando volta, né? Volta. Quer ver? No passado, as pessoas tinham medo de falar o diagnóstico de câncer. Câncer, é verdade. Ah, é uma inflamação. Não, se você chama alguma coisa pelo seu nome, você aborda melhor, se Isso. Contextualiza. E ela existe, quando você dá nome, ela existe e você enfrenta. Isso é importante, é muito importante. Ela existe. Isso é filosofia nominalista. O nominalismo é uma filosofia da Idade Média, né? Você dá nome, a coisa passa a existir, né? Quando você dá nome nas coisas, né? Mas vamos conversar. A gente está no mês, o mês é um mês dedicado à conscientização. Conscientização, né? Isso. Você acha que precisa conscientização? Muito. Não só para as pessoas, né, os leigos, mas também para quem sofre com a doença. Às vezes existem muitas pessoas que têm já sintomas, mas desconhecem, não procuram, às vezes, um profissional ideal, né, para poder fazer a investigação e fica sofrendo com a doença e a doença avançando sem saber o que é. Como foi no meu caso. Aconteceu com você assim? 6 anos, né? Quantos anos? 6 anos. 6 anos sem saber o que era. E a doença avançando. E isso ela foi sem medicamento, sem medicamento, nada, e só avançando. Foi progredindo, exatamente. Doutor, existe uma causa definida já, que os médicos, vocês já chegaram para que isso aconteça, que a doença aconteça? Pois é uma conjunção de fatores. Ela acontece em pessoas que têm uma tendência genética. Tem que ter um fator herdado com esses genes que se conjugam, junto com, provavelmente, fatores externos que desencadeiam. Ah, tá. A gente não está falando da doença de Parkinson, que é causada, por exemplo, ou melhor dizendo, né, a síndrome parkinsoniana, que é causada por alguma outra doença que traz os mesmos sintomas. Está falando da doença de Parkinson por ela em si. Isso. Tanto é que tem centenas de genes envolvidos, mas com certeza tem fatores externos, que são fatores que desencadeiam. Pode ser que a pessoa, de repente, tenha todos os fatores genéticos e tal, e não desencadeie a doença? Pode. Pode também. Eu espero não ser repetitivo, mas eu contar uma história. Atendi um senhor, depois eles acabou mudando. O senhor tem um irmão gêmeo. Aquele irmão gêmeo, assim, que o senhor vê fotografia de um, não sabe quem é um, sabe quem é outro. Um tem Parkinson, o outro não tem. Não tem. Então, os dois tinham os mesmos genes, eles teriam que ter toda, né,
um desenvolveu e o outro não desenvolveu. Então, isso prova que há fatores externos que contribuíram para isso. Contribuíram para isso. Olha que coisa interessante. Isso é interessante. Esse mês de conscientização, a gente faz a conscientização, mas é também um mês de informação, né? É trazer informação para as pessoas no modo geral e para as pessoas que também sofrem com a doença, os familiares, porque é uma doença bem complexa, difícil de gerenciar. Cada paciente desenvolve o seu conjunto de sintomas, evolução diferente, não tem um paciente igual ao outro, né? Por isso é muito individual. Individual. O tratamento é personalizado, né? Praticamente, porque cada um responde de um jeito à medicação. Existe um aparato medicamentoso, né? Alguns medicamentos importantes para o tratamento, mas nem todo mundo responde igual. Então, assim, vai tentando até encontrar uma combinação que possa ser efetiva para o paciente. Como que a doença de Parkinson é tratada como? Medicamento, fisioterapia, como que é? O tratamento mesmo em si é reabilitação. Reabilitação. Acontece que, se ficar só na medicação, a pessoa não consegue fazer o passo seguinte, que é o que vai garantir que ela esteja bem a maior parte do tempo, consiga se manter. Então, o tratamento é melhora da qualidade de vida, a reabilitação física, mental, social, espiritual, a atividade, uma alimentação mais adequada, suprimento de deficiências orgânicas e tomar a medicação de forma adequada. Como que você faz? Você faz algum tipo de reabilitação? Eu fiquei internada ano passado por problemas na lombar, aí eu tive que parar, agora estou retomando, né, a atividade física, faço tratamento com medicamento, porque o medicamento é o que faz eu andar, eu tenho muita dificuldade na marcha, né? Você fala de caminhar. Mas você falou uma vez de começar, né? Começar e manter também, quando passo o fio da medicação. Então, hoje, por exemplo, eu estou toda durinha, né? Nos outros programas eu estava com o pescoço mexendo, o pescoço e tal, o ombro. Hoje eu cheguei aqui, tomei a medicação, mas não fez efeito. Ansiedade, enfim, as coisas acontecem. Depende, né? Depende do dia. Depende. E aí eu estou toda durinha aqui, um pouco trêmula, né? Porque o meu tremor não é de... Interessante, o seu Parkinson não é de tremor, não é? É rígido-acinético. Rígido-acinético, né? O seu Parkinson, ele só enrijece. Enrijece, eu sinto muita dor e diminui o movimento, fica bem lentificado também. Porque o Parkinson está muito associado com tremor, né? Popularmente, né? Está muito associado com... Na realidade chama atenção, né? E é o que atrai, mas não é o sintoma nem mais intenso, nem o que mais incapacita, né? Doutor, sabe que eu tive um amigo, ele era até juiz, depois eu atendia sempre ele na paróquia, né, em confissões e tal. Ele não tinha sintoma nenhum de Parkinson. O Parkinson, eu acho interessante, atingiu as pregas. A voz. Então, ele falava de voz tão baixinha, tão baixinha. E é interessante que eu atendi as confissões, e ele só confessava comigo porque eu consegui pegar o jeito dele, eu consegui entender, então, mas era quase imperceptível. E era o resto não tinha problema, era só ali, localizou acho que é nas pregas. Às vezes essa é a dificuldade maior no diagnóstico, né? Porque as pessoas pensam, só tem Parkinson quem treme. Só tem tremor. E não é assim. Não é. Tem muita gente que pergunta, como é que começa o Parkinson? Não tem regra para começar. Para começar, é verdade, não tem... Qual foi o seu primeiro sintoma, você lembra? Foi uma vibração, como se fosse, não era um tremor evidente, mas era uma vibração na mão esquerda. Uma vibração? E aí pegou o braço esquerdo, depois o braço direito, mão direita, depois comecei a ter rigidez pontuais, então enrijecia a perna, eu concentrava para relaxar, e enrijecia outra parte do corpo, câimbras, aí foi e isso ninguém sabendo o que era? Não. Ninguém sabendo. Aí eu recebi diagnósticos errados, né, de tremor essencial, que é muito comum, né, doutor, em pessoas mais jovens. Mais comum. Mas assim, o tremor, como o doutor está falando, não é um sintoma básico. O básico é a lentidão. Toda pessoa que tem Parkinson, ela é lenta. Mas nem todo mundo treme. Nem todo mundo treme. Nem todo mundo que treme tem Parkinson, nem todo Parkinson causa tremor. É interessante. Agora, o senhor falou que tem fatores genéticos, tá? Quando fator genético não significa hereditário. Não. O Parkinson, ele
tem alguma carga hereditária nessa? Tem uma porcentagem de pessoas que tem história que se repete na família. Na família. É pequeno. É bem pequeno mesmo. É porque não dá para poder dizer um número, porque isso varia muito de regiões e do grupo étnico. Muito de regiões ao longo do mundo. Mas é uma porcentagem pequena. No Brasil, então, menos ainda. O que acontece é que você tem surgimentos esporádicos, mas com certeza você tem que ter uma confluência de genes que propiciariam aquilo. E esses genes, num determinado momento, são ativados, às vezes por fatores externos, eles começam sequencialmente a serem ativados e se manifestar. Só que eu queria só fazer um detalhe seguinte: quando a pessoa começa a ter tremor, ou a lentificação, ou a rigidez que chama a atenção, aquele não é o momento em que a pessoa tem o Parkinson. Isso é importante. Não é aquilo... Não é ali que começa. Não é ali. Ali é o momento em que ele torna visível. Olha que coisa interessante. Mas ele, como uma doença, ele já vem se manifestando. E tem pessoas que têm 20 anos de relato de sintomas que precedem. Então, mas sintomas que a gente às vezes nem dá muita atenção. Um sintoma muito comum, perda de olfato, com alteração de paladar. Sei. Outro sintoma muito comum é alteração do hábito intestinal. Agora, talvez o mais comum dele é desregulação do sono. Olha, que não tem nada a ver com sintoma motor. A visão tradicional do Parkinson, que é a questão motora, né? Olha que coisa. E isso, de repente, a pessoa vem... E às vezes nem incomoda a pessoa. Incomoda a pessoa. Porque, por exemplo, uma desregulação intestinal, a pessoa vai atribuir a um monte de coisa. Você quer ver um sintoma muito comum? Depressão. Olha, gente. Muito comum antes. Muito. Olha, você não faz essa ligação. Não associa. E aí depois, quando ele vem se manifestar, né? Que é justamente aquilo que é evidente, aí você começa a ligar, né? Aí você faz o resgate, começa a resgatar o seu histórico e identifica lá em vários momentos um sintoma novo, um sinal novo. Que coisa. Agora esqueci o que eu ia falar. Oi? Vamos ver a gente vai ver um VT sobre o que é fato e o que é fake. Eu vou conversar aqui com o doutor e com a Daniela. Vamos ver. Esqueci o que eu ia perguntar. A doença de Parkinson é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Veja o que é fato ou fake sobre o assunto. A doença de Parkinson é uma consequência natural do envelhecimento. Fake. Embora a idade seja um fator de risco para a doença, ela pode afetar pessoas de todas as idades, incluindo jovens adultos e até mesmo crianças. O tremor é o único sintoma da doença de Parkinson. Fake. Na verdade, embora o tremor seja um sintoma comum, muitas pessoas com Parkinson não apresentam tremores. Outros sintomas incluem rigidez muscular, lentidão de movimentos e dificuldade para manter o equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que a doença de Parkinson é incurável. Fato. Embora não haja cura para a doença, há muitos tratamentos disponíveis para ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Medicações, terapia ocupacional e fisioterapia são apenas algumas das opções de tratamento que podem ser eficazes. Embora a condição possa ter um grande impacto, ela não é uma doença fatal. Fato. Com o trabalho adequado, muitos pacientes podem viver por décadas após o diagnóstico e com qualidade de vida. Ninguém morre de Parkinson, né? Assim, eu tive Parkinson e a pessoa morre com Parkinson, né? Pode ter em função de consequência do Parkinson. Às vezes um Parkinson muito avançado, que a pessoa tem uma dificuldade para engolir, faz pneumonia de repetição. Então, mas não é o Parkinson que provoca a morte. Não diretamente. Né? Não é. O Parkinson é uma doença neurológica, mas é acometida no cérebro, não? Inclusive no cérebro. Inclusive no cérebro. Porque eu ia perguntar justamente, era isso que eu lembrei a pergunta. Porque o Alzheimer, ele é especificamente no cérebro, não é também? Também. Errei também, olha aí. Não. Então explica isso, doutor. Como eu falei, tem uma amiga que me disse que uma das funções, às vezes, é desconstruir conceitos. É verdade, é verdade. Na realidade, é o seguinte, nenhuma dessas doenças acomete só o cérebro. Por exemplo, o Parkinson pode começar
no olfato, nas glândulas salivares, alterar o paladar, alterar a percepção de olfato, a salivação. Ali são nervos. São nervos. Não, pode acometer a glândula mesmo. A glândula mesmo? Mas pode acometer o intestino. A grande maioria das pessoas tem uma irregularidade de funcionamento do intestino e muitas dessas pessoas que têm Parkinson têm aquela proteínazinha que causa intoxicação, que provoca o Parkinson nas células do intestino. Olha que coisa interessante. Então começa, olha que coisa, por isso que... Esse é o desafio. É muito, tá vendo? É muito complexo. É por isso que é importante o estudo, e o estudo não para também, a medicina não para, né? Ela é sempre pesquisando e tal. Fala para mim do símbolo da conscientização, da campanha de conscientização. Olha aqui, gente, a gente falou no começo que é a cor vermelha, é o símbolo, e é representado por uma tulipa. Ela trouxe para mim, deixa eu tirar daqui, ó. Olha que bonito. Minha mãe que fez. Sua mãe que fez? É. Que lindo, olha aqui, que lindo, gente. Uma tulipa. Ai, essa tulipa, olha aqui. Olha que linda. Olha que lindo. Olha aqui. Tulipa, vou deixar aberto um pouquinho. Tulipa. Essa tulipa não é de verdade, não. Não. Está tão bonita. Até a hora que eu pensei que era de verdade. Você falou que aqui dentro tem um tubo de medicamento aqui, de remédio, né? É um frasquinho do remédio principal para o tratamento da doença. Aí uma amiga minha inventou isso aí a gente começou a fazer. Olha que interessante, é uma tulipa. Serve como terapia também, né? Ah, é? É. Olha aqui, é a tulipa. E por que tem uma razão de ser a tulipa ou não? Tem. Posso falar rapidinho? Pode, claro. Na década de 80, um floricultor holandês, ele trabalhava com isso e desenvolveu uma tulipa nova, uma tulipa vermelha com as bordas brancas e o bulbo amarelo. E aí ele nomeou essa tulipa de tulipa Dr. James Parkinson, porque ele tinha a doença de Parkinson. Aí ele fez uma homenagem para o médico. Em 2005, teve um congresso internacional de associações, que uniu associações do mundo todo. E aí, em convenção, eles decidiram colocar essa tulipa como símbolo. Para representar. Interessante. A tulipa, porque ele desenvolveu uma tulipa vermelha. As bordinhas da pétala branca. Ela está um pouquinho branca aqui. E a gente imagina. E o bulbo amarelo. O bulbo amarelo ali. Não, mas ela tá, se você pensar bem, ela tá desbotado aqui. Se olhar bem, aí consegue ver um branquinho. Olha que bonito. E a tulipa é uma flor tão bonita, né? Muito bonita, né? Muito bonita. Tulipa muito bonita. E é holandesa, né? Holandesa. Que interessante. Olha aí. Tulipa, então, é uma... E agora... é verdade, olha aí. E a gente sabe que a Daniele, gente, deixa eu botar aqui na frente. A Daniele, ela tem a ONG, né? A Vibrar com Parkinson. Fala pra gente da Vibrar com Parkinson. O Vibrar completou 8 anos, meio do ano passado, a gente está indo pro 9º ano. E a gente tem feito esse trabalho principalmente em redes sociais, para divulgar, passar informações para os pacientes. Às vezes uma dica, uma coisa mínima que você possa passar para essas pessoas faz uma diferença enorme no tratamento delas. É verdade, então, verdade. Um exemplo é um levodopa, desculpa, que é um medicamento base, que não deve ser tomado e ingerido próximo das refeições e nem com leite. Qual que é o medicamento? Levodopa. Levodopa. Esse é o que é o do frasquinho. Do frasquinho. Levodopa. Ele não pode ser tomado junto com as refeições? Não, porque diminui a absorção. Diminui a absorção. Isso. E ele é tomado, é o que? Uma vez por dia? Não? Várias vezes. Várias vezes. Como é uma reposição de uma espécie de hormônio que está faltando no cérebro, o ideal é ser tomado diversas vezes para diminuir a oscilação. Esses remédios são caros? Não, são fornecidos pelo Estado. Não são fornecidos. Tem um deles que eu uso, que é um adesivo. É um adesivo? Esse é caro e não é fornecido para... Esse vai soltando, vai liberando a substância? Durante 24 horas. Aí você troca o adesivo? Troca o adesivo. Isso. Esse é caro e não é fornecido pelo Estado. E ele deve ser bem eficiente também, né? Ajuda bastante. Mas para mim esse aí é fundamental. Esse aqui. Eu poder andar. E toma muitos remédios a pessoa? Toma muitos? É que existe um detalhe. Quando você trata uma condição neurológica que é progressiva, o ideal é você tratar para repor o que está faltando,
mas também tentar barrar a progressão da doença. Tá. Então é duas frentes, né? Duas frentes. Então, assim, você sempre trata visando reduzir o processo, otimizar a medicação, e às vezes, em vez de aumentar a dosagem da levodopa, por exemplo, que pode fazer com que a pessoa tenha oscilação no seu movimento e depois até surgir efeitos colaterais, usar medicamentos que aumentem a ação ou potencializem a ação. Então, com isso, você consegue estabilizar. Porque como é muito complexo, e assim, impactam muito mais do que em outras condições, os remédios, eles não têm uma ação, eles têm uma interação. É isso, interessante. Eles vão agir com os outros. E vão agir com a interação com os outros e com o corpo da pessoa. Interessante. Inclusive, agora estou com efeito colateral no início da resposta desse medicamento. Qual que é? Começa a ter torção e contraturas. Você tomou o remédio e falou que não tinha feito agora começou a fazer. Agora começou a fazer efeito. Estou sentindo, Mas você está sentindo o quê? Está dando... dá umas contraturas, ó, tá vendo? Aí minha mão tende a ficar mais virada assim, fecha. E geralmente do lado esquerdo, mas às vezes dá no ombro também, na perna. Então começa a dar rigidez e dá aquelas contraturas incontroláveis. Então ele começou a fazer efeito. Começou a fazer efeito. Aí até atingir um nível adequado da resposta, ficou assim. Fica assim. Olha que coisa. Olha aí que coisa. E aí tá acabando a hora na hora que começa a fazer efeito, a gente vai terminar. Não tem graça isso. Na hora que ela já ia ficar... Me chama em outra. Me chama, você tá... Eu falei pra ela, nem vou dar café pra ela hoje, porque o remédio não tinha feito efeito. Aí o doutor também não tomou café. Não, mas aí fica arriscado também de sujar tudo aqui. Vamos evitar, né? Eu queria agradecer, doutor, mais uma vez. Nossa, eu acho, como eu gosto que o senhor vem aqui, gosto que é tão bom a gente ter essas informações fundamentadas, é muito bom mesmo. Eu queria agradecer, eu quero que você siga o doutor Kleber, ou procure o doutor Kleber, né? O doutor Kleber é uma referência, né, como neurocirurgião, @Dr. Kleber Paiva Duarte, tudo junto, olha o nome dele, né? Assim que é bom, olha. Dr. Kleber com K, Kleber Paiva Duarte, no Instagram. Ali você vai conhecer o doutor, né, e também tem as informações. E a Daniele, como ela é influencer, então tem um monte de coisa aqui, ó. No Instagram, @Daniele, com 2 L's, .Lanzer. No TikTok, tudo junto aqui, Daniele Lanzer, Daniele com 2 L's, Lanzer, mas não tem ponto não. No Facebook, Daniele com 2 L's, Lanzer. No Instagram do Vibrar, @Vibrar com Parkinson, aí você tomou água direitinho. Porque a boca seca, que é uma beleza. O remédio também seca a boca? Seca. Quando começa a fazer efeito, sim. @Vibrar, e entra em contato, aqui ó, entra em contato com ela, projetovibrar@gmail.com. Olha, eu vou pedir o Rodolfo para a gente deixar sempre aqui a nossa tulipa aqui no cenário, aí a gente vai lembrar sempre, né? Lembramos sempre, eu acho que é interessante quando alguém perguntar para a gente por que tem essa tulipa, aí eu conto a história que você me contou. Obrigado, doutor, muito obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo, voltamos com outro assunto aqui, ó, muito interessante, sobre direitos humanos, tá bom? Vai mandando a sua pergunta aí para a gente, tá bom?